A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. O tema e o assunto desta lista de vídeo que nós vamos ensinar a você é sobre a Santíssima Trindade, os mistérios da Santíssima Trindade. O mistério que, em parte, ele foi revelado na Bíblia Sagrada, mas não totalmente. Isso me faz lembrar um doutor da igreja, um grande teólogo, filósofo, um dos maiores. Ele tem um nome, Santo Agostinho, do 4º século depois de Cristo, nascido lá pelo ano 354. Santo Agostinho, certa vez ele teve um sonho. Neste sonho, ele estava andando pela praia e logo distante ele viu uma criança com um baldezinho de madeira coletando água do mar e colocando num buraco, onde ele cavou na areia. Ele foi se aproximando e parou e observou aquele menino, pegava a água do mar e colocava naquele buraco de areia que ele cavou. Na medida que ele colocava água, ela sumia. Então, Santo Agostinho perguntou a ele no sonho: menino, o que você está fazendo? O menino respondeu a ele: eu vou colocar toda a água deste oceano dentro deste buraco. Ele disse: isso é impossível. Você nunca vai conseguir. Então a criança respondeu a ele: também é impossível você conhecer o mistério da Santíssima Trindade. E acabou o sonho, porque Agostinho, ele estava pensando a respeito da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. Como pode ser? Lendo e estudando as Sagradas Escrituras, Santo Agostinho não conseguia entender com mais profundidade, com mais amplidão a respeito desse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele queria ensinar, mas precisava aprender algumas passagens da Bíblia que eram difíceis de entender. Como o apóstolo Pedro, ele, numa das suas cartas, 2 cartas que o apóstolo Pedro escreveu, não ele escreveu porque ele não sabia escrever, mas por meio de Silvano. E na 2ª carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala: o apóstolo Paulo, ele tem escrevido a respeito dos mistérios de Deus, mas muita gente ignorante, gente que não tem o conhecimento, não tem capacidade para interpretar a Bíblia, está deturpando a palavra de Deus, como fazem com as demais escrituras, e o fazem para a sua perdição. Então Pedro estava alertando, tem passagens difíceis, muito difíceis, que Paulo escreveu, porque Paulo ele teve um arrebatamento, no capítulo 12 da carta aos Coríntios, ele fala desse arrebatamento que ele teve. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, foi ao 3º céu. E lá ele recebeu diretamente de Deus a instrução de como que ele deveria ensinar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus aos pagãos. Ele foi enviado aos povos pagãos, daquelas regiões da Ásia, e da Europa, para pregar o reino de Deus. Então ele recebeu uma profundidade maior do que os demais discípulos. Por isso nós temos várias cartas do apóstolo Paulo. E quanto a Pedro, temos 2 cartas. Temos uma de Tiago
E temos 3 cartas de João e o Apocalipse. Irmãos e irmãs. E temos a de Hebreus também, né? A de Hebreus não se sabe quem escreveu. Qual foi o discípulo ou apóstolo que escreveu? Não sabemos. Então, Santo Agostinho teve aquele sonho, então ele ficou satisfeito com isso, porque ele queria entender melhor sobre essas diferenças, se existe diferença. Muitos pregam, existe uma igreja unicista, por exemplo, que prega, denominação, né? Que prega que Jesus, ele é o Pai, e o Pai é Jesus. E muitas outras demais igrejas pregam que Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho de Deus. Está certo? Está certo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é o Pai. Jesus não é o Pai. Porém, tem diversas passagens na Bíblia, e nós vamos abordar essas passagens da Bíblia, que tornam um pouco difícil a compreensão de quem realmente é o Pai nessa história da Bíblia. Quem é o Pai, quem é o Espírito Santo e quem é o Filho. E como eles agem. Tem diversas passagens nas Escrituras que falam a esse respeito, porém, vamos abordar algumas delas nessa lista de vídeo que vamos ensinar a você a respeito da Santíssima Trindade. Se existe diferença, se há diferença, se o Pai é maior do que o Filho, se o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus? É o Espírito do Filho? É um Espírito separado. Existe 3 deuses? Não, não existe 3 deuses. A Bíblia nos revela, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos revela que existe só um Deus, só um Deus. E nos revela também que existe só um Filho unigênito de Deus, único de Deus, direto de Deus. E ele se chama Jesus, Cristo, no grego, ungido. E no hebraico, Messias, ungido, maior. Então, existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Pai? Quem é o Filho? Um só Deus. Sim, um só Deus. Um só Deus como Pai, um só Deus como Criador. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que nos revela no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que Jesus fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito Santo, o Paráclito, advogado, é um só e mesmo Espírito. E esse Espírito é o Espírito de Deus Pai. Por isso, quando o apóstolo Paulo ele escreve as cartas, ele sempre faz a sua saudação, nunca só em nome do Pai, mas ele faz também em nome do Filho. E nós vamos ver numa dessas passagens aqui, e vamos mostrar para você. Então, nunca só o Filho e nunca só o Pai, mas em nome do Pai e do Filho. E temos um versículo no Evangelho de Mateus que fala sobre o batismo, que Jesus diz: ide e anunciai o Evangelho a toda a criatura, fazei discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no Atos dos Apóstolos, a gente vê que eles batizavam em nome de Jesus. Existe uma contradição? Não existe. Batizar em nome de Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos a Bíblia Sagrada, porém, os mistérios de Deus, os mistérios revelados por Deus, não estão todos escritos na Bíblia. Jamais pode conter num pequeno livro, ou em milhares de livros, tudo que Jesus fez, ou tudo que Deus fez. As revelações dos mistérios de Deus. É impossível que haja livros no universo que possam conter todas as obras e os mistérios de Deus. Mas o que foi revelado,
nós precisamos pôr em prática e ensinar. E é o que nós estamos fazendo. Ide por todo o mundo, disse Jesus, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Quem não crê vai ser condenado. Nós estamos no primeiro vídeo deste assunto tão importante que é sobre a Santíssima Trindade. Eu, meu irmão e minha irmã, não sou melhor do que todos os outros pregadores sinceros que estão nas mídias e no mundo inteiro. Não sou maior e nem melhor que ninguém. Mas vou ensinar a você, vou mostrar a você, pela palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo está me iluminando a fazer. Aquilo que o Espírito Santo tem me revelado. Porque existe uma confusão, uma perturbação geral no mundo inteiro, em todos os povos. E aqui no Brasil, onde nós moramos, em nosso país também, quando se menciona a Santíssima Trindade, tem gente que não entende, não compreende esse grande mistério. E não é fácil de compreender. Nós não entendemos totalmente esse mistério. Não. Então existem divisões e até se formam diversas igrejas por falta de entendimento. Entendimento e interpretação correta da palavra de Deus. Por isso, em outros vídeos que já gravei em nosso canal, está lá, sobre erros de traduções, edições e versões da Bíblia. São diversas traduções, milhares delas, traduzidas em diversas línguas, em todos os países. Em nosso tempo moderno e os antigos tradutores. E todas as traduções, todos eles e todos os tradutores, eles carregam com ele erros, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, nós erramos. Não somos completo e perfeito como Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Por isso há muitas divisões e perturbação, confusão na interpretação da Sagrada Escritura e as pessoas vão se dividindo em ideia, pensamento. Não concordam, não pensam igual e há muitos erros pregados em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome da palavra de Deus. Então, Deus nos levantou nesse ministério de pregação para fazer certas correções importantes a respeito de diversos assuntos da Bíblia. Como eu já disse, nós não sabemos tudo, mas o que Deus, o Espírito Santo nos ilumina, nos inspira, nós vamos ensinar para você, esclarecer melhor. Irmãos e irmãs, então vamos agora para o segundo vídeo.